Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo. Chegamos hoje no 17º dia, o nosso último dia no livro de Gênesis. Estamos diante dos capítulos 49 e 50. Te convido nessa manhã a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Tu és o Deus de Jacó, o Deus de Judá e o Deus de José. Nós invocamos o Teu nome nesta manhã para pedir a Tua bênção, para pedir a Tua proteção, os Teus livramentos sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, abençoa os Teus servos que participam do grupo da exposição bíblica, Senhor. Abençoa, Pai, o bairro onde moram, a cidade, o estado onde moram, o país onde moram. Sejam abençoados, ó Pai, pelo Teu amor e pela presença dos Teus servos nessa localidade. Abençoa, eu te peço, a família dos irmãos que me ouvem nesta manhã. Sejam todos, ó Pai, abençoados com as mais ricas bênçãos do céu. Nós invocamos sobre nós nesta manhã as bênçãos com as quais o Senhor abençoou a José e abençoou a Judá. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também é rei sobre nós. Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelos seus méritos, conquistou salvação para nós. Na cruz teve a sua capa lavada no sangue, a sua roupa salpicada no sangue. E por esse sangue, ó Deus, nós temos liberdade de falar contigo nesta manhã. Na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, Senhor, de alto a baixo, pelo que nós temos essa liberdade de entrarmos no Santo dos Santos, de adentrarmos na Tua presença com confiança, Senhor, para, ó Deus, invocar as Tuas bênçãos, para invocar a Tua graça, para invocar a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Te peço, Senhor, entendimento para a Tua igreja nessa última hora, entendimento na Tua palavra. Te peço, Senhor, despertamento, para que nós possamos, ó Deus, ler e compreender a Tua palavra, guardando no nosso coração, para nos tornarmos praticantes da Tua palavra, e assim a cada dia nos tornarmos mais parecidos contigo. Que o Teu reino, ó Pai, seja, Senhor, aleluia, cravado nos nossos corações. Que o Teu reino nos seja ensinado dia a dia, compreendendo as Tuas coisas, compreendendo as coisas espirituais, compreendendo que já o dia do Senhor está perto, que já o espírito do anticristo se manifesta e todas as coisas terrenas passarão, céus e terra passarão, mas as Tuas palavras, ó Senhor, não passarão. Não será, ó Pai, caída, não será a Sua palavra, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra não passará. A Tua palavra é viva e eficaz e ela vai trazer o efeito pela qual o Senhor a enviou. Portanto, nos ajuda a compreender a Tua palavra, a entender a Tua vontade que está expressa na Tua palavra. E, acima de tudo, praticarmos a Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, ó Senhor, para que, terminando hoje a leitura do livro de Gênesis, continuem, ó Pai, para amanhã começarmos o livro do Êxodo e assim permanecermos firmes até o dia que o Senhor nos der, até o dia que o Senhor, ó Pai, nos conceder e vier buscar o Teu povo. Senhor nosso Deus, nos ajuda em o nome do Senhor Jesus. Capítulo 49. Depois Jacó chamou os seus filhos para os abençoar e profetizar. Rúben, o primogênito, Jacó falou sobre força, vigor, dignidade e poder. Mas ele havia perdido a bênção da primogenitura, pois havia profanado a cama do seu pai. Simeão e Levi, Jacó falou sobre espada e violência. A glória de Jacó não estará com eles,
Por causa de sua maldade seriam divididos e espalhados em Israel. Judá seria louvado por seus irmãos e vitorioso sobre os seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinariam diante dele. Judá seria rei como um leão. A realeza não se afastará de Judá. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, filho de jumenta. Ele é a videira mais excelente, a videira verdadeira. Ele lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Zebulon foi abençoado com extensão de terras e fronteiras. Issacar é forte, gostará de repouso e se sujeitará à escravidão. Dan é comparado a uma serpente, a uma víbora, traiçoeiro, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Gade será atacado, mas atacará a retaguarda do inimigo. Aser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais, falando de prosperidade. Naphtali será bom com palavras. José é um ramo frutífero, até fora de suas fronteiras. Será atacado, porém tem força e armas de guerra, pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor e pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, pelo Deus Todo-Poderoso. Será abençoado com bênçãos dos altos céus e das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre, e as bênçãos excederão as bênçãos dos pais de Jacó. José foi exaltado sobre os seus irmãos, separado dos seus irmãos. Benjamim será como lobo e se sobressairá sobre seus inimigos. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando as abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. E depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura, onde estavam Abraão e Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Acabando de falar, Jacó faleceu. As predições de Jacó refletiram o modo como cada filho viverá. O nome de Judá significa louvor. Deus foi louvado por ele e nele. Por isso seus irmãos o louvarão. Judá deve ser uma tribo forte e corajosa. Judá é comparado a um leão. Deveria ser a tribo real, a tribo da qual o príncipe Messias deveria vir. O Salvador virá de Judá, a semente da mulher, o descendente da mulher. Assim, antes de morrer, Jacó viu o dia de Cristo, e foi o seu conforto e o seu apoio no seu leito de morte. Muito do que se diz aqui sobre Judá deve ser aplicado ao nosso Senhor Jesus. Nele há vida, alimento e refrigério para a alma. Ele é a videira verdadeira. Vinho é o símbolo designado de seu sangue, que é de fato bebida, como derramado pelos pecadores e aplicado na fé. Todas as bênçãos do Evangelho bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são vinho e leite, sem dinheiro e sem preço, as quais toda alma sedenta é bem-vinda. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou que embalsamassem o corpo dele, gastando nisso 40 dias, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei.
Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, e toda a casa de Jacó. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande, com grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 70 dias. Vendo os cananeus o luto na eira de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios. Por isso aquele lugar foi chamado de Abel Misraim. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado e o sepultaram junto com todos os que estavam ali e voltaram para o Egito. Os irmãos de José ainda tinham receio de vingança da parte dele e lembraram que Jacó lhe teria pedido para perdoá-los, e eles mesmos novamente lhe pedem perdão. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram: somos seus servos. José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos, viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E pediu aos filhos de Israel que jurassem que levariam os seus ossos de lá, do Egito. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e puseram num caixão no Egito. Nós vemos aqui que o Egito honrou a Jacó, o patriarca hebreu. Todo o Egito reverenciou Jacó em sua morte. Após 70 dias de luto, um acompanhante dos oficiais egípcios serviu como guarda de honra, enquanto o corpo de Jacó era levado de volta a Canaã. Agora que nosso pai morreu, nós morreremos. Os irmãos de José, ainda sob o peso da culpa, imaginaram que seriam mortos agora que seu pai tinha morrido. No entanto, José lhes assegurou de que não tinha intenção de matá-los, especialmente considerando que Deus tornou o mal que eles fizeram em bem. O pedido final de José: enterre-me em Canaã. José morreu com 110 anos. Seu pedido para ser sepultado em Canaã seria honrado, mas apenas séculos depois, conforme Êxodo capítulo 13 e versículo 19. Meus irmãos, eu quero parabenizá-los por ter chegado até aqui, até o final do livro de Gênesis. Essa é a primeira vitória nessa maratona que nós nos propusemos diante de Deus, de lermos a palavra dele por completo até o final desse ano de 2024. Que Deus nos conceda a sua graça para nós permanecermos firmes nesse propósito. Fique conosco também de amanhã em diante com o livro de Gênesis para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento e para o conhecimento do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Seja sobre ti a bênção do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus.